sabe que eu sou do interior também, Bel. Não provoca não, que isso aqui vai dar 3 horas de podcast. Fala, minha rainha, fala, meu rei. Este é o nosso primeiro episódio do nosso talk show, o nosso mais novo programa, onde você, corretor, empreendedor, empresário, dono de negócio, dono de imobiliárias, vai poder aprender um pouco mais, muitos insights, muitos aprendizados que os nossos entrevistados vão trazer aqui para você, sempre um bate-papo muito agradável. E hoje, um motivo de muita honra para mim, começar esse talk show com um cara que ele é o rei da estratégia imobiliária. São mais de 80 cidades que ele está presente, mais de 18 mil unidades lançadas, 65 empreendimentos lançados, 18 mil unidades vendidas. Eu estou falando nada mais, nada menos dele, do Edgar Rueda. Palmas! Edgar, muito obrigada. Sim, eu que agradeço. Honra de estar aqui comigo nesse primeiro episódio. Para mim, começando com uma pessoa como você que construiu, que fez tanto no mercado. Assim, hoje eu estou como aprendiz aqui e espero que esse bate-papo possa agregar muito para quem está nos assistindo. Imagina, primeiro é uma satisfação ser o primeiro desse grande projeto. E também sendo a sua história, a gente estava nos bastidores conversando, né? Temos o mesmo tempo de mercado, praticamente aí quase 14 anos no setor imobiliário e precisam, né? Eu falo que o Brasil precisa de mais pessoas como nós, como você, como eu, que sejam também estimuladores, né? Agora está motivando, estimulando, provocando o mercado para qualificar, trazer mais profissionalismo no mercado, essa terra de oportunidade que é esse Brasilzão. Obrigado, viu, Bel? Né? Muito bom ter você aqui. Eu venho te acompanhando já tem 3 anos na rede social, a gente teve algumas conversas, né? Quase fechamos o negócio. Quase fizemos um loteamento juntos. E assim, para mim é uma satisfação muito grande. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público que está nos ouvindo sobre como você foi inserido no mercado imobiliário, né? Eu sei que você tem uma pegada de vendas desde novo, né, na sua vida. Bem de novo. Na verdade, olha que engraçado, eu contei até recentemente no podcast, raramente eu conto isso. Primeiro que o mercado imobiliário ele esteve comigo há muito tempo atrás. Eu fui para o Japão com 19 anos de idade. Os meus avós paternos são japoneses e meu avô, né, paterno nasceu no Japão, veio para o Brasil na época lá da migração. E eu tive a oportunidade de muito cedo morar num país de primeiro mundo. Eu fiquei 2 anos trabalhando, ganhei muito dinheiro e eu voltei com 21 anos de idade no Brasil. E fiz alguns investimentos, eu já tinha uma sorveteria, abri uma rede de locadoras e eu abri uma casa noturna. E alguns já diversificando os meus investimentos, com 21 anos de idade, eu comprava casa que estava um pouco ali em mau estado, reformava e vendia, o que hoje é o retrofit. Então eu comecei no mercado imobiliário com 21 anos de idade. Mas as pessoas falam, nossa, então você tem muito tempo no mercado imobiliário. Na verdade, eu só fiquei 2 anos, fiz ali algumas pequenas transações, mas eu quebrei várias vezes, né? Você sabe da minha história, quebrei 6 vezes, e eu quebrei e parei e tive que voltar para o Japão trabalhar como peão de fábrica, operário, com 22 anos de idade. Então eu fui com 19, voltei com 21 e voltei novamente com 22 anos de idade. E você falou uma coisa muito importante, a minha veia de vendedor, ela começou muito cedo, né? Então, a comunicação, eu já tinha uma comunicação, uma narrativa de vendas. Então, com 12 anos de idade, eu era vendedor de coxinhas. Um dia eu fui pedir emprego, está no meu primeiro livro, e a mulher, ela falou, não consigo te dar emprego porque eu não tenho condição de pagar. Eu falei, mas a senhora vende salgadinhos, né? Ela falou, pois é, não, eu entrego salgadinhos para quem compra. Eu falei, então você vai entregar salgadinhos para mim, eu vou vender. Ela falou, só que eu só vou fazer isso uma vez. Se você voltar com algum salgadinho na sexta, não faço mais no dia seguinte. E eu trabalhei por mais de 1 ano, zerando todos os dias aquela cesta de salgadinho. Então, com 12 anos de idade. Então, já tinha esse espírito vendedor. Né? Será que isso é
como se diz, precedente de quem está no imobiliário. Eu conheço muitos corretores, né? Eu também, quando comecei, sempre querendo vender alguma coisa, fazer um dinheiro. No meu caso, era o chup-chup. Que legal. Minha mãe faz as geladinhas e saía para vender. Mas sempre com essa visão, tipo assim, ó, a gente veio de uma família mais simples, mas então eu tenho que fazer para me comprar minhas coisas. Aí já fui inserida desde cedo também no mundo das vendas, e o mercado imobiliário foi realmente um presente, né? Sim, é precedente, mas para as pessoas de sucesso. Então você pode ver que toda pessoa que chegou lá e esse sucesso é percepção, né? Não tem assim, o que é sucesso? É dinheiro? Não, sucesso é percepção. Para cada um significa uma coisa. Mas para quem chegou lá em algum lugar, você pode ver que ele tem essa característica, né? Ou ele é muito comunicativo, ele é muito vendedor, ou ele é muito estrategista, e isso de muito cedo. Desde o começo ele vem trazendo essa competência e aprimorando essa competência. Às vezes chega alguém no decorrer da vida da pessoa, adolescência, por exemplo, para incrementar isso, mas é uma chama que já tem dentro da própria pessoa. Eu noto muito isso em comum, né? E no Japão, a gente está falando de um país de muita disciplina, inovação. Esse tempo que você esteve lá, mesmo que como operário, para o mundo das vendas, para o seu negócio, o que você conseguiu trazer, né, dessa experiência que você viveu lá e aplicar? Bacana. Isso eu trouxe do Japão e apliquei no meu negócio. Eu sou muito inquieto, obstinado, inconformado, né? Então, são comportamentos que desde muito cedo andou comigo, né? Então, eu fui operário por 3 anos. Eu fiquei lá quase 10 anos, fiquei 9 anos e meio. E depois eu virei diretor de marketing de uma rede de supermercado. Depois eu virei empreendedor. Eu abri uma agência de publicidade, uma empresa de eventos, por essa inquietude, esse inconformismo, né? Mas o Japão, ele para mim foi um divisor. Eu tenho algumas marcações na minha vida, Bel. E o Japão, ela é uma marcação bem definida na minha vida. Foi um divisor de águas. Eu tive vários divisores de águas na minha vida, mas eu posso categorizar como o Japão um grande divisor de águas. Embora eu sou neto de japoneses, até meus 19 anos eu fui criado numa cultura extremamente brasileira. Então, eu fui ter o meu primeiro contato com a cultura nipônica com 19 anos de idade. Mas ali eu falo que eu tive inúmeros chacoalhões e tapa na cara o tempo todo, e que para mim foi a melhor escola da vida. O japonês é extremamente disciplinado, e a disciplina, para mim, é uma característica, um comportamento de sucesso. Todas as pessoas de sucesso têm algum tipo de disciplina, ou seja, estudo, ou seja, trabalho, ou seja, alguma coisa tem uma disciplina. Também essa questão de estruturação. Hoje a minha cabeça ela é muito bem estruturada, né? Então não é aquela coisa aleatória, né? E eu aprendi no Japão a ser estruturado, pragmático, né? E, cara, uma coisa que é a questão da organização, do respeito, da lealdade, da honra, coisa que falta muito para o nosso país, infelizmente. É uma situação, eu vejo, às vezes, muito... Concorrência existe, né? Não adianta falar que todo mundo tem seu concorrente, mas desde que todo mundo trabalha dentro da lealdade um com o outro, o concorrente seu pode ser um futuro parceiro. A gente comentou mais cedo aqui sobre collab, né? De parcerias com empresas que fazem o mesmo que você faz, e talvez, ao invés de você brigar com essas empresas no mercado deslealmente, você poderia estar agregando, fazendo mais, dando as mãos para o seu parceiro, para o seu concorrente. Eu fui gravar um podcast essa semana, por muita coincidência, e lá eles criaram também um ecossistema, um hub, e que é muito semelhante ao que eu criei. E olha que interessante, eles me chamaram para fazer um podcast, porque eles têm essa visão que não é concorrente, e eu também compactuo isso desde muito cedo na minha vida. Até porque, vamos pensar o seguinte, primeiro que você não consegue atender todo o mercado sozinho. E é muito grande o nosso consegue. Mercado. Então, seria muita ganância da parte do indivíduo, Bel, querer achar que é só para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é o seguinte, por mais que você seja boa, eu sou bom, você não sabe fazer assim, com exímio tudo. Então tem coisa, eu acho que eu citei no bastidores, tem coisa que eu sou exímio, que sou excelente, tem coisa que eu sou mais ou menos, tem coisa que eu sou incompetente, eu sou ruim. Então, se você vai cobrir uma lacuna que eu não tenho,
e eu vou cobrir uma lacuna que você não tem. Eu Então costumo é dizer inteligente isso, né? Eu acho que isso é algo proposital, falando, né, do divino. Sim. Eu acho que assim, Deus nos fez cada um com seu ponto forte e o ponto mais fraco. Se ele quisesse que todo mundo fosse bom, mais desunidos nós seríamos. Aham. Então, acho que isso foi muito proposital, né? Você tem um ponto forte que eu chego, me agrego o seu ponto mais fraco, Exato. e essa somatória traz benefício para todo mundo. E enquanto concorrência, como você enxerga isso? Como você posiciona a Nex Imob hoje no quesito de concorrência? Como que é a sua tratativa? Olha, parece até romântico falar isso e parece que é um discurso político. Mas eu tenho um perfil e eu preciso contextualizar para você entender essa minha fala. Quando eu fui para o Japão e eu abri uma empresa de eventos dentro da comunidade brasileira, na época nós éramos em 420 mil brasileiros residindo no Japão. E tinha várias empresas também fazendo evento para a comunidade. Eu fui a primeira empresa de eventos a levar um stand-up comedy no Japão para a comunidade. Eu levei Fábio Porchat e grandes nomes que até hoje eu tenho um relacionamento. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer meus eventos, eu chamava essas empresas de eventos e falava, olha, vem aqui, toma o convite, dá o seu logo, vou colocar você como patrocinador, não precisa me dar nada, vem para cá. E eu tentei unir. E de tanto esforço, nós criamos uma egrégora dentro das concorrências. Sim. Porque tem concorrência, mas não era desleal, não existia um querendo prejudicar o outro. Ou seja, você vai atuar no mesmo mercado, pegando uma fatia do mercado. E aí, o que começou a acontecer? A gente falava o seguinte, você vai fazer um evento? Que data você vai fazer um evento? Para que eu não fizesse na mesma data, para não prejudicar. A gente não precisaria ser os melhores amigos, mas não éramos inimigos. Então esse foi o primeiro ponto. Então essa filosofia eu carrego comigo há muito tempo, Bel. Então não é um discurso político, romântico, nada disso. Agora, chega no mercado, é difícil, porque as pessoas têm receio, né? Até faz alguns collabs, mas sempre com o pé atrás, né? É uma cultura que ela vem... Eu percebo que grupos de corretores que às vezes está trabalhando no empreendimento comigo, eu sempre tento passar a mensagem de, cara, olha para o seu colega como um parceiro. Não é bonito você estar brigando com ele na frente do seu cliente por causa de venda. Seu cliente não é uma mercadoria. E o seu parceiro, hoje, você está aqui brigando com ele por causa de uma venda, amanhã você pode estar precisando fazer uma parceria com ele para vocês conseguirem algo maior. Mas eu percebo, assim, que vem... Eu não sei, eu ainda não consegui identificar se é simplesmente pelo fato dos ganhos serem individual, né? Uma profissão, você fez, você tem, você não fez, você não tem. Não sei se é por isso que o comportamento, desde a ponta lá dos corretores, já é de olhar para o outro como um concorrente, mas no sentido ruim, entendeu? No sentido de briga, de muitas das vezes nem querer relacionar, né? Muitas das vezes, quando você está relacionando com um parceiro seu que já está mais posicionado do que você, é ali a hora de você tirar aprendizado, vice-versa, aprender, que eu acho que independente de tempo de mercado, sim, todos temos para ensinar uns aos outros. Mas eu percebo que é um comportamento do mercado de forma geral. E você mais presente aí no mundo dos empresários, dos sócios de negócio, tá me relatando que não é diferente, né? O que você acha que pode motivar isso? Então, aí é que tá, cada vez mais que a gente vai evoluindo, seja pela idade, pela sabedoria, pela maturidade, pela inteligência emocional, você vai entendendo que não precisaria ser assim, e na verdade ele é mais intenso em mercados de menos qualificação, e eu vou te explicar. Não é porque o nosso mercado tem mais isso, tem porque é menos qualificado. Infelizmente falando, dói falar, sim, mas assim, quantos corretores você conhece dentro do nosso pool de relacionamento que, de fato, leem pelo menos 12 livros por ano? Qual que é o pool de corretores que você conhece que se dispõe a investir 50, 100 mil numa mentoria? Eu faço isso desde muito jovem, Bel. Então, sim, assim, o meu sucesso não foi por acaso, o meu sucesso foi construído, o meu sucesso foi planejado, o meu sucesso foi desenhado linha por linha. Então, o que acontece? Eu não me porto em concorrência porque o meu nível de consciência
Ele é muito evoluído e vou te explicar o porquê. Vamos fazer uma conta de matemática de padeiro. Sim. É melhor você ter 10% de 1 bilhão, vamos pegar um projeto de VGV de 1 bi, que antigamente era um absurdo, hoje é natural, você Sim. sabe disso. Então 10% eu vou ficar com 100 milhões. Certo. Tem muita gente que ele fica com 100% de 10 milhões. Então 100% de 10 é 10. 10% de 1 bi é 100. Eu tenho 10 vezes mais do que quem tem 100%. Então, essa conta, para mim, ela sempre foi muito clara. Então, ou seja, eu fico com 10 com você, eu fico com 5 com o outro, eu fico com 3 com o outro, eu fico com 20 com o outro. E, de fato, eu contei isso nos bastidores para você, que hoje eu sou sócio e tenho participação de vários empreendimentos. Sim. Por quê? Porque para mim não importa percentual. Para mim o que importa é resultado final. Então, e o outro lado, mais uma vez, é simples. Vamos pegar, a gente está falando que eu tocava 13, 14 lançamentos por ano. Bel, hoje, com a minha idade, eu estou com 45 anos, eu não tenho mais pique. Então, assim, você está com mais energia, outro tem mais energia, outro consegue viajar mais, porque tem outra situação familiar, estruturada. Então, quando você constrói essa egrégora, quando você constrói esse pool, você tem mais braço, mais inteligência, você tem mais competência envolvida, então você vai crescer mais rápido. Então, se todo mundo pensasse, porque esse é um pensamento de um sábio, não é nosso, o cara mais inteligente, ela é mais inteligente. Não, a gente só apanhou mais, aprendeu mais rápido o caminho e agora a gente se dispôs a fazer dessa forma. E por falar em Neximóvel, né, já que a gente está falando do seu negócio, você transformou, cara, ela na maior licenciadora, né, de vendas de imóveis da América Latina. Conta um pouquinho pra gente qual que foi a estratégia para você conseguir fazer isso, se foi parceria, ou algo a mais que você aplicou no seu negócio para conseguir levar aí o nível da empresa. Sim, é bacana você ter falado isso, porque às vezes também parece que é um pouco arrogância ou prepotência quando a gente fala, foi o primeiro, foi o maior, e ao mesmo tempo a gente não pode ser também aquele cara que tem a síndrome do impostor, Sim. Que enfim, o que fez, quem quiser gostar, goste, né? A gente não vai agradar todo mundo, mas de fato eu fui a primeira a licenciar grandes negócios, né? Hoje tem alguém que faz franquia de loteamento, outro, mas eu fui o primeiro a começar. A minha licenciadora eu licenciei em 2017, para você ter uma ideia, né? Mas eu coloquei no mercado anos depois, porque ainda estava na dúvida e maturando bastante esse movimento. E não só ser o primeiro, hoje eu sou maior. Eu estou em 80 e poucas cidades e mais de 23 estados. E confesso que só não estou maior porque eu parei, estou um ano praticamente sem vender novas licenças, porque eu estou reestruturando algumas coisas para voltar a crescer novamente. Novos projetos, né? Estou em sociedade com novos projetos. Então, tudo, na verdade, tem uma estratégia. Eu falo para quem está começando ou para quem quer escalar o seu negócio, existe um momento de ruptura. Esse momento, Bel, é o momento mais desafiador. E por que a maioria não consegue construir? Porque a maioria desiste nesse processo. Tem uma frase que a gente usa muito lá na Neximob, que é: só chega ao sucesso quem suporta o processo. Então, o processo vai ser doloroso, tem hora que tá para desistir, tem hora que você acha que não é para você, tem hora que você acha que não vai chegar, tem hora que é um preço muito alto, tem hora que é muito doloroso. Então, se você conseguir superar essa etapa, aí você tem uma etapa extremamente, mais leve, mais confortável, você sofre menos, né? Então, todo mundo tem que aprender a superar essa etapa. E foi com muita estratégia, com muita autoridade, eu já tinha feito meu nome no mercado. Então, quando você está disposto a ensinar, quando você está disposto a dar cara num podcast como esse, ou numa rede social, você tem que estar disposto a levar pedradas. Essa é a lógica de tudo. Colocar em prática a famosa palavrinha resiliência, né? Resiliência, porque assim... Todo empresário tem que ser. E aí tem gente que, não sei o quê. Eu passei 7 anos nos bastidores construindo. Então tem um monte de gente que fala assim, será que fez? Eu falo, bate lá na cidade e pergunta.
vai verificar se tem algum loteamento de pé, vai verificar se tem algum loteamento vendido, vai verificar se tem algum lançamento feito por Edgar Uedo, Anex Imóvel. Então, eu bati 72 empreendimentos lançados. Esse ano eu estou com 17 novos empreendimentos. Então, de fato, eu passei muito tempo fazendo para depois passar muito tempo ensinando e transferindo esse know-how. A gente está falando de resiliência aqui, você sempre fala muito, né, nas suas palestras sobre dar a volta por cima. Na sua vida aí, enquanto empreendedor, se tiver algo que foi na sua vida pessoal também, pode compartilhar. Qual que foi um momento crucial que você precisou usar isso? Resiliência e falar assim, não, esse momento é o mais marcante para mim, que eu realmente dei a volta por cima de algo que aconteceu. Eu tive eu falo fracassar, falhar, quebrar, não é confortável para ninguém, não é. E também não é a intensidade do conforto, porque veja bem, às vezes tem gente que fala, eu quebrei com 20 milhões, mas pro cara que tinha 100, 20 milhões não é nada. Sim. Aí você fala assim, o outro fala, eu quebrei com 100 mil reais. Mas para quem 10 mil reais fazia muita diferença, 100 mil reais é muito. Então aqui a gente não vai definir como melhor ou pior, como mais impactante. Eu sempre falo, Bel, que todos nós, todo ser humano tem suas guerras, tem suas sombras e tem suas dores. A gente não fica medindo qual é pior, qual é maior. Eu quebrei 6 vezes, eu vim de uma família extremamente pobre, até meus 2 anos de idade, a gente morava numa barraca de estufa, né? Para quem é interior, quem é de roça sabe o que é, não tinha água potável, não tinha energia elétrica. Então, e muitas pessoas falam assim, eu tive uma vida humilde. Para mim, humildade está no conjunto de valores. Sim. Todo ser humano, pobre, a classe média, o rico, deveria ser humilde. Eu tive uma vida pobre, de escassez, de falta de recurso. Para você ter uma ideia, um dia minha mãe colocou feijão na mesa para comer e eu perguntei se ela ia comer. Ela começou a chorar porque a gente só tinha feijão. Isso é pobreza, escassez. Não tinha arroz, não tinha nada, só tinha feijão. Então, eu passei por os dois lados do extremo. Hoje eu tenho uma vida confortável, mas eu estive nos dois lados da moeda, né? Então, para mim, eu tenho algumas marcações na minha vida. Então, a primeira é esse momento. Sim. De ver minha mãe chorando, que para mim é muito marcante, né? Só que eu tinha 9 anos de idade. E ali foi uma disruptura na minha vida, porque eu entendi que eu precisava trabalhar com 9 anos de idade. Um outro momento muito marcante da minha vida foi ter saído do berço embora muito pobre, mas eu tinha minha mãe do meu lado, eu tinha meus avós do lado, e eu fui para um país de primeiro mundo sem saber falar o idioma, e fui trabalhar como peão, num país que nevava, sem saber falar o idioma. Esse foi um momento eu chorava todos os dias. Assim, não era um dia sim, um dia não. Eu chorava todos os dias. Mas eu sempre canalizei essa raiva, eu dava murro na parede, eu canalizei essa raiva para vencer. Sim. Então eu usei essa energia ao meu favor. Depois eu tive o momento da minha quebra, que foi assim, eu quebrei várias vezes, mas ficar devendo 300 mil, passava os meses eu já me recuperava. Foi minha quebra que eu tive, que eu fiquei com uma dívida de 4 milhões, quase 4 milhões. Isso para mim foi muito impactante. Nessa época eu tinha mais de 80 funcionários, tive que demitir todo mundo. Não só isso, você tem que engolir orgulho, você tem que baixar a cabeça, você tem que dar 300 passos para trás. Não é confortável você... Porque veja bem, não querer pagar e ter é falta de caráter. Sim. Agora, não pagar porque não tem é estado pontual, é momento, né? Então a gente falava, cara, relaxa que você vai receber, e nós fomos honrando todo mundo. Aqueles caras que deixaram a gente trabalhar, foi o cara que recebeu primeiro, o cara que pressionava ia para o final da fila, todo mundo resolveu e a gente deu a volta por cima. Então, esses são momentos muito críticos. E eu tive um último momento muito crítico, que eu acho que muitas pessoas vivem, só que não falam. É quando você tem as pessoas que você ama, você tem as pessoas que você acredita,
que não deposita confiança, não está do seu lado. Então eu tive um momento que eu tive familiares que foram contra, porque eu fui um empreendedor que era muito ousado, eu arriscava bastante, e por hora eu entendo o papel deles de conservar, de deixar eu não me frustrar ainda mais. Mas eu falo que no final da história, Bel, é só você consigo mesmo, né? No final é uma caminhada solitária. Quanto mais você sobe no topo, mais solitário você é. E não é solitário porque você quer, né? Imagina só, vamos fazer uma metáfora, eu escalei o Monte Fuji, que tem 3.760 mil metros. Eu convidei meu irmão, convidei primos, um monte de gente não quis ir. Então, quanto mais você sobe, essa metáfora é verdade. Então, por exemplo, tem gente na minha família que se contentou com aquilo, melhorou a qualidade de vida e ficou naquele lugar. E que está tudo bem, eu respeito a opinião deles. Eu queria usar mais e no meio do caminho eu me quebrei inúmeras vezes. Então, sim, só que eu quis entrar nesse caminho. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: vários caminhos te levam a Roma, só que cada um escolhe o seu caminho. Tem o caminho mais longo, tem o caminho mais doloroso, tem o caminho mais árduo, tem um caminho que tem gente que não chega até o fim, prefere parar naquela etapa, e que tá tudo bem. Eu escolhi caminhar esse caminho, cheguei, conquistei, né? Deixei meu legado. Eu sou escritor best-seller, tenho 5 livros, 3 vezes TEDx Speaker. Eu sou uma autoridade no mundo do empreendedorismo no mercado imobiliário. Algumas metodologias utilizadas no mercado imobiliário foi criada por mim. Então já deixei um legado dentro do setor imobiliário. Então, se eu parasse por aqui, Bel, eu estaria extremamente satisfeito. E não é pelo dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando dentro do contexto geral. O quanto você evoluiu como pessoa, por mais que quando você cresce como profissional, você pode ter certeza que o pessoal foi... Nossa, vai junto. E assim, quanto mais você quebra, quanto mais você apanha, quanto mais você erra, maior é o crescimento. É muito engraçado você tocar nesse assunto, né, da questão do apoio, porque muitas das vezes não é por maldade, é uma forma de proteger. É o mapa mental dela. É um mapa mental, principalmente se tratando, igual quando eu comecei, meus pais também, meu pai falava assim comigo: Isabel, vai arrumar um trabalho certo para você. Vai trabalhar para alguém, né? Não entendia, eu saí de casa todos os dias, chegar, às vezes fora de hora. Eu fiz muito plantão na época para os Estados Unidos, ligação, né? A gente fazia os corujão. Então, às vezes, saía de casa cedo, trabalhei e rendia até 1h da manhã ligando para cliente. E aí, às vezes, chegar no final do mês, se tivesse vendido o dinheiro ser a conta, né, no início da carreira, ou às vezes se acontecesse de não vender e não ter um valor. Então, no sentido de proteção mesmo, a maioria vai aconselhando a gente: arruma um trabalho certo, se não está certo, não entende esse espírito de arriscar, de ver a gente trabalhando independente de se saber se vai dar certo ou não, essa coragem, né, que eu chamo. Então, mas olha, tem um ponto importante que quando a gente não contextualiza, Bel, ele fica vago. Sim parte a proteção, mas dentro do mapa mental dela. Veja bem, imagina uma pessoa que a vida inteira aprendeu, o mapa mental dela estude bastante, se forme e arrume um bom emprego, né? Então, quando você vai empreender, para ela, o mapa mental dela, você está fazendo tudo errado. Sim. Mas assim, dentro do mapa mental dessa pessoa, é errado o que você está fazendo. Mas o que você está fazendo não é errado dentro do seu mapa mental. Então, veja bem, eu nunca tive carteira assinada. Não é um erro ter carteira assinada. Eu falo que tem gente que nasceu para ter carteira assinada e se tentar empreender vai quebrar a cara. Então, antigamente eu tinha o meu discurso: vai empreender. Hoje não. Hoje eu sou muito mais maduro, que eu falo, empreendedorismo é por uma característica de uma pessoa que está acostumado a ser resiliente, que se quebrar vai se levantar e que não tem nada garantido na vida dela e que o certo hoje pode ser errado amanhã. Então, se eu posso... Tem gente que me pergunta isso: Edgar, você não tem medo de quebrar? Zero medo. Zero medo. Porque eu sei que daqui a alguns meses eu vou estar ganhando dinheiro de novo. Mas esse é o perfil, meu perfil.
eu tenho sangue para isso, eu tenho emocional para isso. Tem gente que não tem emocional para isso, Bel. Então não vale a pena. Então fica ali como CLT e tá tudo bem. Tá tudo Não certo. tem certo ou errado, pessoal. Porque tem muita gente na internet e nos palcos da vida fica achando que o mapa mental dele é o único mapa mental da vida. Existe, que é o certo. Que é certo. Então, olha, para mim funcionou desse jeito. Para Bel funcionou do outro jeito. Para o outro cara vai funcionar do outro jeito. Exatamente. Né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender com erros, né? É importante, às vezes, a gente conversar sobre conseguir aplicar isso, aquilo de estratégia deu certo. Mas, por exemplo, dentro desse período que você quebrou, o que você fez uma análise e falou assim, cara, foi essa e essa jogada aqui que me fez quebrar, foi esse erro, até para servir de exemplo aí para os nossos... Um dos erros eu falo para todo mundo, olha, toda vez que a gente quebra, Bel, toda vez que a gente falha, ou é falta de mentalidade, ou é falta de comportamento, ou é falta de competência. Se você seguir isso daí, a sua vida vai ser assim. Todo erro vai ser uma grande evolução. Então, olha que interessante. Eu não estou vendendo bem. Vamos pensar hipoteticamente. A nossa profissão exige vender. Se não vender, não ganhamos dinheiro, certo? Eu falo o seguinte, o bom vendedor, ele não fica sem vender, Bel. Por que ele não fica sem vender? Porque, veja bem, por que o meu primeiro livro eu escrevi O Poder de Dar a Volta por Cima? Porque por mais que eu erre, fracasse, eu quebre, eu sei o caminho do sucesso. Eu sei o caminho das vendas, eu sei o caminho do milhão. Então, veja bem, quanto maior é o jogo, maior é o tombo. Quanto maior a escalada, maior é o tombo, e tá tudo bem. Então, se eu errar e falhar, eu só preciso de um período para retomar e restabelecer e volto pro jogo. Foi assim que aconteceu na minha vida. Então, ou seja, toda vez que eu falhava, quebrava, eu ia olhar para esses 3 lugares. Qual que foi a mentalidade que eu tinha? Qual que era o comportamento que eu estava? E qual que era a competência que eu não tinha, ou que ainda não era a melhor competência. Então, era liderança, era gestão, era relacionamento, era vendas, era marketing, era finanças, competência. Qual que era o comportamento? Eu me acomodei, fiquei na zona de conforto, eu deixei na mão das pessoas, eu acreditei mais nas pessoas. Qual que era a mentalidade? A mentalidade, será que eu achava que tudo estava certo? Faltou mais planejamento, faltou monitoramento sistemático. Porque quando você entra dentro desses 3 pilares e você volta, quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas estão assistindo nosso podcast, que toda vez que não faz uma venda, para fazer um diagnóstico? Quantas pessoas conhece que perde dinheiro, para fazer diagnóstico? Normalmente a gente vive no piloto automático, vive de forma empírica, e é aquela coisa, um dia após o outro, aquela rotina maluca, e não para fazer um autodiagnóstico, não para fazer uma autoavaliação. Eu todos os anos, eu preciso, quero, e é um comportamento intrínseco, eu preciso me tornar um ser humano melhor. Isso não existe assim, o Edgar é romântico. Só quem me acompanha vê. Eu acabei de fazer o Legendários, que é um caminho espiritual. O ano passado eu fiz Caminho de Santiago de Compostela. Eu saí do Legendários, eu já estou planejando ficar um período na África para fazer uma ação voluntária, para ser um Edgar melhor. Não é para ser um cara mais rico, não é para ser uma empresa melhor posicionada, é para ser um Edgar melhor. Se você evoluindo como ser humano, isso é natural, o impacto, né, sobre os seus negócios. O seu ecossistema, né? Sua forma de pensar, de conduzir, né? No setor imobiliário aí, o que você pode dizer para a gente, para os empresários que estão no ramo, o que você está enxergando que é tendência para os empresários? Fiquem atentos com isso que está para acontecer, dentro da sua empresa mesmo, o que você está fazendo para já se preparar? Como está a sua visão? Uma coisa que não é tendência, mas que poucas pessoas têm nível de consciência. Sempre foi, vou falar aqui para cá, sempre foi, ainda é e sempre será sobre pessoas. Por que isso? Quanto mais você entende de comportamento, mais você vende. Quanto mais você entende de comportamento, mais você prospera, né? Sim. Então, até porque o comprador de imóvel,
se ele compra para morar, ele tem uma necessidade. Se ele compra para fazer um upgrade, ele tem outra necessidade. Se ele compra para investir, ele tem outra necessidade. E quanto mais eu entendo sobre pessoas, sobre relacionamento, parceria, sobre como eu crio vínculos, eu acabei de lançar um empreendimento no interior de São Paulo, em Amparo, que o meu cliente é meu amigo há 23 anos. Então, se as pessoas acham, Bel, que hoje, só porque eu tenho posicionamento, autoridade, sou um pouco famoso no meu segmento, que por isso eu tenho um network incrível. Não, eu tenho um network incrível desde os meus 9 anos de idade. Só quem me segue vai pegar na minha página e vai ver que eu me relaciono com pessoas famosas há 25 anos. Sim. Que eu me relaciono com investidores há mais de 20 anos. Então, é comportamental. Então, primeiro item, que não é uma novidade, mas ainda não caiu no nível de consciência dos players, pessoas, né? Entender sobre pessoas. E quando eu falo entender, pessoal, para de achar que contato no telefone é network, né? Para de achar que é isso, né? Então, veja bem, entender sobre pessoas, entender sobre relacionamento é isso. Eu ia vir aqui, você pediu, a gente tentou mudar a passagem, tal. Para quê? Para me dispor a você. E não estou falando isso, tal. Eu falei nos bastidores que eu estou falando mais não do que sim. Sim. Então, mas eu sei quem você é, de como a sua trajetória, e para mim é uma satisfação aqui. É honra mais para mim do que para... Eu estou falando a verdade, eu sinto mais feliz, porque eu sei o quanto foi difícil, Bel, quando eu comecei. Sim. Eu recebi mais não do que sim. Porque se muita gente grande eu queria conversar e falava não para mim. Então eu sei o valor, embora você já está muito bem posicionada e muita gente queria estar no seu lugar, né? Então o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, pessoal, cara, isso daí no nosso mercado nunca vai faltar. Liderança, gestão e vendas. Se você não tem, você pode aprender. Se você não tem mais saco para aprender, contrata. Se você não tem dinheiro para contratar, faz uma parceria. Agora, não pode ter falta. Então, veja bem, o autônomo não pode ter falta e o CNPJ não pode ter falta. Porque assim, uma empresa que não vende, não prospera, não paga conta... Eu percebo, né? Às vezes tem muito empresário, e aqui eu tô falando de modo geral, tá? Não somente no ramo imobiliário específico, que tá o tempo todo preocupado com o produto, em melhorar o produto, em melhorar a logística dele daquele produto e tudo. Eu já vi produto ruim vendendo pra caramba. E não olha para as pessoas... E já vi produto bom não vendendo. Então, assim, isso é muito latente, igual você mencionou, né? É um nível de consciência que eu percebo que agora, de alguns anos para cá, que está começando a ter. Nem sempre foi assim, né? É uma caminhada longa pela frente, mas eu também com dessa ideia de quem compra de você é pessoas. Você precisa de pessoas para o negócio. Você, CNPJ, mas tá ali uma pessoa. Então, você precisa de entender ao máximo, sim, de relacionamentos. Tem uma palavrinha que eu gosto muito de conversar sobre ela, que é ambiente. Que entra nessa questão que você disse do mapa mental, né? Quando eu identifiquei na minha vida que eu tinha um mapa mental diferente de algumas pessoas que eu convivia, isso aqui não está sobre pessoa é boa, pessoa ruim. Mas, assim, para um mapa mental do que eu queria construir para minha vida, eu precisei me alocar. Não, eu preciso andar com pessoas que estejam querendo as mesmas coisas para a vida, evoluir, estudar, crescer profissionalmente, se desafiar. É o mesmo caso, se eu quero ter uma vida mais saudável, não adianta eu andar com uma pessoa que não está querendo o mesmo, né? Nós somos o tempo todo naturalmente influenciáveis. Você teve essa consciência logo cedo? Como é que foi? O que você pode dizer para a gente? A importância, se você enxerga dessa mesma forma, ou um insight especial com relação à ambiência? Sim, muito cedo. E eu, antigamente, por muito tempo, eu não enxergava o que eu vou falar para você. Por muito tempo eu não enxergava. Por muito tempo eu achava que tudo que aconteceu na minha vida era por meu mérito. Isso aqui que eu vou falar é muito forte. Eu batia no peito, até porque quando dava errado as pessoas me culpavam também. Então também é seu mérito, né? Então não é que eu vou descaracterizar o mérito. O mérito, ele sempre vai existir. Para você, você só chegou onde chegou,
porque também foi mérito. Mas eu era um pouco cético de uma palavra que eu vou falar aqui. Eu era um pouco cético de Deus. Mas um dia, quando eu comecei a ficar mais espiritualizado, que não tem nada a ver com religião, doutrina, ou dogma, eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida. E eu falei aqui, como que uma criança de 9 anos de idade tem o despertar de procurar um emprego para começar a ajudar dentro de casa? Como que com 12 anos de idade eu fui pedir emprego e a pessoa não deu emprego, eu tive um eureka, um estalo, e falei, cara, foda-se, me dá aqui que eu vou vender e vou ficar até o último horário na rua e não vou voltar com nenhum salgadinho aqui nessa cesta. Até meus 18 anos eu tinha só o registro do nome da minha mãe. O meu pai, ele não me reconheceu quando eu era pequeno, assim, porque minha mãe casou 2 vezes com 2 japoneses, né? E eu não tinha o sobrenome do meu pai. E por muito tempo minha mãe falava que o meu pai tinha morrido e que na verdade eu tinha um tio que tinha morrido. E como eu estava distante, minha mãe não tinha mais contato, meu pai não tinha contato, eu fui conhecer meu pai com 18 anos de idade. E aí ele veio, reconheceu a paternidade, tal. Aí ele veio do Japão. Tem irmão, tem 3 irmãos por parte de mãe e um irmão por parte de pai. E aí, ele veio do Japão, ele já morava mais de 20 anos no Japão, ele veio do Japão para reconhecer a paternidade, etc. Então, muitas coisas na minha vida foi assim, com muito esforço. Eu falo que eu atravessei muito deserto para chegar no oásis, muito deserto. E aí, parte foi mérito meu, e parte foi mérito de uma egrégora que conspirou a meu favor, e que foi o Criador, foi Deus, foi Jesus, que falou, esse cara vai passar por isso, mas ele tem o seu lugar no sol, né? Ele tem o seu espaço ali. Porque muitas coisas aconteceram na minha vida, Bel, que é só pela mão de Deus, né? Que as coisas foram se encaixando, né? E agora, a gente precisa fazer um aditivo. Tem muita gente que espera que Deus faça por ela e não vai fazer. E aí quando você fala de ambiente, por isso que eu contextualizei, muito pobre, toda a família muito pobre, e quando você é pobre, a sua vizinhança é pobre. Sim. Não tem como ser pobre e morar no Alphaville, né? Então minha vizinhança era pobre, então meus amigos eram pobres. Mas o que eu sempre tive o despertar de muito novo? Eu comecei a fazer amizades com meninos ricos. Então, filho de prefeito, filho de fazendeiro, filho de empresário tal, bem-sucedido, etc. Eu sempre fui muito bom de relacionamento. Então, aí eu vi aquele menino, pai, chegando com o carrão. Aí eu vi aquele menino vestindo com aquela roupinha de marca. E ali passou a ser uma meta para mim, um desejo, né? Então, o que acontece? Aí eu comecei a me movimentar. Então, o ambiente muda o contexto. Então, a partir dali, eu fui tomando decisões. Ou seja, aqui eu não quero, aqui eu quero. Aqui eu não quero ser, aqui eu quero ser, né? E comecei a mudar isso. Mas tem muita gente que também vende que o ambiente, tem o Giron, que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Assim, ambiente, ele é parte de uma necessidade para a pessoa de sucesso. Mas eu falo que é onde você está, o que você vê, o que você ouve, o que você se alimenta. Então vamos pegar o contexto. Se você só se alimenta de porcaria, e não estou falando só de alimento, se você se alimentar de alimento, seu corpo vai estar tudo estragado. Mas se você não alimenta de boa informação, tem muitas pessoas que é muito estudioso, mas ele estuda a coisa errada. Eu vou te dar um exemplo. Eu passei 1 ano lendo de 20 a 30 livros sobre vendas. No meu 2º ano, de 20 a 30 livros de negociação. No meu 3º ano, de 20 a 30 livros de persuasão. No meu 4º ano, de 20 a 30 livros de neurociência. Então, era impossível não ser bom nisso. Sim. Era impossível não ser bom nisso. Eu não tenho formação acadêmica. Eu tive 3 agências de publicidade que eu ensinava o cara que tinha formação acadêmica, que tinha estudado na SPM, ele sabia menos do que eu sobre propaganda, marketing, publicidade. Então,
dá para ser muito foda. Só tem que entender que tem um processo. Estudar, estar com as pessoas certas. Por exemplo, eu não me permito, Bel, eu não me permito perder meu tempo. Então tem gente que me liga e fala, Edgar, quando você tem tempo para tomar um café? Eu falo, esse café é sobre o quê? Não, é só pra gente conversar. Eu falo, não tenho tempo. Cara, não é ser chato, não é ser... Porque se você toma café com todo mundo que é sobre nada, você não evolui, você não cresce. Sim. Agora, dá pra gente tomar café como agora estamos tomando e trocar experiência. Dá pra gente tomar café e tentar fazer uma parceria, não significa que vai fazer. Sim. Dá pra gente tomar café e você transferir um pouco do que você sabe e eu transferir um pouco do que eu sei. Agora, tem muita gente que só chega no outro, para finalizar essa minha retórica, querendo usufruir do benefício. Então, ele quer tomar café comigo para só pegar o que eu tenho. Para com isso, cara. As pessoas não são burras. Sim. Por que eu sento com bilionários? Eu tenho amigo que é capa de Forbes. Eu tenho amigo que tem patrimônio de 7, 8, 9 bilhões. Então, assim, por que esses caras permitem? Esses caras me convidam para frequentar a casa deles. Por que permita? Porque eu tenho algo para agregar. E é algo em comum entre essas pessoas, ou que já atingiu, né? Igual a gente fala, não está comparando tamanho de sucesso, mas esses bilionários, ou quem está nessa crescente, esse comportamento, você não vê essas pessoas chegando no lugar para sugar. Jamais. Eles chegam muito pelo contrário, chegam com uma atitude de servir. É natural, a consequência natural dele receber de volta aquilo que ele está servindo. Natural. Primeiro é o seguinte, é bíblico, né? Isso. É bíblico, né? Eu fui um palestrante na primeira convenção internacional do BNI, que é o Brazilian Business Network, que é americano e aqui no Brasil é grande. Eles me chamaram para palestrar e eu me senti muito lisonjeado, porque primeiro que eu sou um player do mercado imobiliário, e eles poderiam ter chamado. E lá eu aprendi uma grande frase do fundador, que chama Giver's Gain. Doadores sempre ganham mais. Embora eu já praticava isso, mas não usava essa frase, essa cultura, esse DNA que é deles, que é a seguinte, cara, doa conhecimento, doa favor, doa alguma coisa, doe luz, porque tem muita gente que é luz, mas não ilumina, e tem muita gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Então, assim, seja luz e as pessoas percebem. Sim. As pessoas percebem. Então, assim, e aí as pessoas não duram muito tempo. Por que não dura muito tempo? Porque, cara, não adianta você fingir que você é solícito, não adianta você fingir que você é generoso, não adianta você fingir que você é do bem. As pessoas percebem quem é do bem, quem é do mal. A energia não mente. Não mente, a energia não mente. Dentro disso eu vejo muito erro em vendedores, vou fazer network, chega no lugar já querendo sugar e já querendo oferecer produto, né? Não tem a paciência de construir relações, servir, estar presente quando a pessoa está precisando e no processo natural da vida as coisas acontecerem. Ô Edgar, eu sei que hoje você está numa posição tratando como sócio de negócios, né? Além das operações que você tem, talvez você não esteja mais tratando diretamente com o corretor, você tem seu time de vendas, mas tem muito corretor que nos ouve aqui. E eu queria que você me desse uma dica para o corretor que está começando hoje. Se você fosse começar hoje como corretor de imóveis, quais as 3 coisas que você fala que você indicaria assim, eu não deixaria de fazer isso e isso de imediato? Sim. A primeira coisa que tem que ser cultura na mente do corretor. Cultura é um hábito perpétuo, né? Cultura é um comportamento perpétuo, não é temporal, né? Então, a cultura do desenvolvimento contínuo. A cultura do desenvolvimento contínuo, ele é um divisor de águas. Porque se o cara ele vai ser inquieto, inconformado, obstinado, se eu não estou vendendo, então bora estudar sobre vendas, negociação e persuasão. Se eu não estou me relacionando, bora criar uma estratégia e estudar. Então, desenvolvimento contínuo. O segundo chama inteligência emocional. Eu perdi muitos negócios por isso. E a gente erra, não adianta, eu não vou me chicotear, eu não vou me penalizar, não vou colocar meu joelho no milho, porque já foi. Mas eu poderia ser, confesso para você, 10 vezes maior do que eu sou, se na época eu tivesse mais maturidade com inteligência emocional.
Inteligência emocional não se dá com idade, as pessoas se confundem. Eu já conversei com um cara com 60 anos que é um arrogante, um estúpido, Não é vaidoso. Não, tem nada a ver. É uma parte Inteligência que precisa ser desenvolvida, é muito, muito. Terceiro ponto chama espiritualidade, e que não se confunde com religião. Eu já tive pessoas que eu ajudei muito, 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 que lia a Bíblia, que falava de Deus, não vou falar 24 horas, mas de cada 10 palavras, meia dúzia falava de Deus. Eu coloquei dentro da minha empresa, me enganou, aliciou meus clientes, aliciou meus funcionários, não foi leal e não honrou. Ou seja, de Deus não tem nada, né? Então, então é diferente falar de espiritualidade e religião, né? E toma cuidado com falsos profetas, tem muito espalhado aí. Então, Deus, espiritualidade, está no bem, na idoneidade do caráter, na ajuda, na gentileza, na luz, nas pessoas. Então está nesse ato, não está num livro, não está no papel, não está num templo. Essa é a minha versão. Está numa pessoa que tira um animal da rua, ou alimenta, ou que o pouco tem divide, ou que dá uma atenção. Essas pessoas. Isso eu chamo de espiritualidade, que é um ser evoluído, né, que está o tempo todo pensando, né, de que maneira eu posso contribuir. Eu, há 5 anos atrás, o Janguier Diniz me chamou para ser cofundador do Instituto Êxito. Eu fui lá para a gente ajudar no desenvolvimento do empreendedorismo. Eu ajudo com o tempo, ajudo com ajuda financeira, etc. Por hora, eu achava que era aquilo, mas o meu coração não está ali. E hoje eu vejo um animal na rua, eu fico mal, às vezes eu choro. Eu vejo, você posta bastante. Então, assim, eu tenho agora um chamado, eu agora estou fundando uma fundação, né, sem fins lucrativos, uma ONG, para ajudar nessa causa total. Então, esse vai ser meu chamado. Eu estou cada vez mais me desligando, então eu quero passar o bastão para alguém, né? Claro que eu vou continuar sendo investidor, quero continuar sendo conselheiro, mentor em alguns negócios que eu vou ser sócio, que eu vou ser dono, que eu estou participando, mas eu quero contribuir e eu gosto de deixar publicamente, agora no seu podcast eu vou deixar, eu quero ser um grande divisor de águas para ajudar na causa PET. Né? Aliás, eu quero não, eu vou ser. Né? Já deu certo. Bom, foi muito prazeroso, acima de tudo, o papo. Você é uma pessoa, é muito gostoso conversar com você. Você é gente da gente, como eu chamo assim, é um cara de uma puta experiência. E como a gente falou, energia não mente, você tem uma energia assim, muito legal mesmo. Desde a primeira troca com você ali, a gente percebeu isso. E por último aqui, vamos deixar um conselho para empresários. Se você pudesse hoje, com toda a sua experiência, tudo que você já viveu, e não estou falando só de mercado imobiliário, de modo geral, tá? Se você pudesse dar uma dica, uma única dica para um empresário hoje, qual que seria essa dica? A dica que eu dou é a dica que eu dou para mim todos os dias. Para mim. Deixa a vaidade e o ego de lado. A vaidade, o ego, ele é uma coisa que precisa ser tratado todos os dias. É como se você se alimentasse. Você acorda, você vai tomar um café da manhã, vai almoçar, vai jantar, vai tomar banho, é como se fosse fazer higiene. Você precisa fazer todos os dias. E olha que eu me considero um ser bem evoluído. Mas de vez em quando, o diabinho ali vem cutucar a gente. Eu falo, você não foi embora? O que você faz para... Isso a gente lidar com isso todos os dias, igual você disse. O que você faz para se manter? Nível de consciência. Eu vou dar um exemplo que eu tive recentemente. Eu fiz. O podcast é atemporal. Às vezes a pessoa está assistindo daqui 3 anos, né? Então nós estamos gravando esse podcast em junho de 2024. E eu fiz recentemente, né, mês passado, o Legendários, que é um projeto espiritualizado, né? Ele é para homens, né? Ele é para homens, né? Então você sobe numa montanha, tem estudo bíblico, cara, é um divisor de águas. Eu falo, faça o caminho de Santiago de Compostela, faça o caminho de Santiago, então mulheres podem fazer, então Sim. Já tem uma dica. Mas o Legendários, infelizmente ou felizmente, né, quem desenvolveu é só para homens, né? Ali, eu tive uma evolução e que é essa dica
eu me peguei o tempo todo julgando. E esse é o mal da gente. Sem perceber, a gente julga. E vamos parar de hipocrisia, porque os senhores e as senhoras que estão assistindo têm esse julgamento o tempo todo. Então a gente julga de forma inconsciente, né? Sim. Já é empírico isso, né? E aí começa um julgamento ali, começa ali, aí começa um comportamento, começa uma fala que sai e não era para sair. E aí eu me senti um ser muito evoluído naquele momento, porque por mais que eu tinha o julgamento, por mais que eu tinha fala, eu consertava muito rápido. Sim. Mas era rápido mesmo, era assim, fração de segundos, eu não me permitia deixar ali se alimentar, seguir ali, né? E ali foi um grande aprendizado para mim. Então hoje eu tento, porque é um desafio desafiador, Bel. Diário, né? Tento me observar constantemente, mas me observar constantemente. Eu sou libriano, eu nasci dia 2 de outubro, 78, então estou com 45 anos. Né? Mas esse é um exercício e eu me permito evoluir. Eu faço terapia constantemente, eu faço... E eu vou experienciar outras, né? Então, eu frequento uma igreja evangélica, mas eu faço as medicinas indígenas, que é o xamanismo. Então, eu me permito experienciar. Aí eu faço terapia com Theta Healing, e aí eu faço constelação. Então, aí esses dias eu aprendi que tem uma coisa nova, eu vou lá experienciar. Eu me permito tudo que é do bem, Sim. Tudo que é do bem, tudo que tem amor, tudo que não tem o mal envolvido, eu me permito a experienciar. É um cara que cuida, realmente preocupa com essa parte de cuidar do maior empreendimento que somos nós, né? Somos nós. Edgar, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Espero ter você novamente, tá? Em breve. Te agradeço muito pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos juntos e quem sabe não nasce aí uma sociedade, uma parceria. Já vai nascer. Não, né? Quer ver como vai nascer? Vocês que estão assistindo, se você é corretor, arquiteto, engenheiro, tem um grande negócio, envia para a gente e fala que você enviou por causa desse podcast. Envia para a Bel, envia para mim e nós vamos tentar fazer negócio juntos. Agora, se você tem aí construtor, incorporador ou loteador e tem um empreendimento que está próximo de lançar ou em vias de aprovação para lançar, também chama a gente que a gente quer trabalhar junto do seu empreendimento e zerar esse empreendimento em poucos dias, quem sabe em poucas horas, né, Bel? Né? Então é isso. Esse é o rei dos lançamentos da estratégia. Nós somos, né? Gente, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio. Ó, pra quem sabe ler, um pingo é lote. Olha, beijos.